Olá, nesta edição da TV Embelezar, nós vamos entrevistar então uma jovem escritora e jornalista. Ela se chama Carla Maria. Vocês vão gostar muito porque é uma verdadeira surpresa dialogarmos com uma pessoa jovem, com tanto conhecimento, sabedoria, e de certa forma ela nos alegra muito com a forma de ser, de ver a vida, não é? A beleza da vida também está nas histórias que a gente conta, também está na forma que a gente apresenta os fatos, e ela tem um blog também. Então, acho que é uma outra fase da vida, né, das pessoas jovens no mercado do trabalho e sendo escritoras, que vai nos encantar muito, com certeza. E ela também faz palestras. Eu creio que todo o pessoal vai amar essa nossa entrevista hoje, tá bom? Então vamos lá, Carla Maria, os seus cumprimentos às nossas e os nossos internautas. Olá, é um prazer estar aqui, estou muito feliz em poder conversar um pouco com vocês sobre os meus trabalhos e sobre essa experiência que eu, como repórter, tenho em conhecer e compartilhar a história de mulheres e homens também incríveis que eu tenho conhecido ao longo aí da minha carreira como repórter. Bom, então vamos dividir duas partes. Você é uma repórter também social, que vê casos, né, que você sai procurando, encontra histórias fenomenais, extraordinárias, de pessoas muito simples, às vezes até mesmo. Depois vamos falar da outra parte do jornalismo, de assessoria, tá? Então vamos pegar a parte primeiro de repórter. Tá. E como que você faz, como você consegue essas pessoas, como elas te recebem, enfim, como desenvolve essa parte toda. E você põe no blog, né? Isso? Depois... Então, desde que eu comecei a fazer reportagem nas comunidades, eu trabalhava na Pastoral da Comunicação, que é uma pastoral que forma agentes jovens para trabalhar com comunicação. E como eu sempre entrevistei as pessoas, como eu sempre caminhei muito próximo de comunidades eclesiais de base, de pastorais sociais, sempre percebi que era importante nós, comunicadores populares, isso mesmo antes de eu ser jornalista, comunicarmos a realidade das pessoas que estão nas comunidades, nas favelas, nas periferias. Então, a minha formação, primeiro como jornalista, começou em comunidades e em jornais comunitários, na região episcopal Brasilândia, que é uma região da periferia da região noroeste de São Paulo. A partir dali, com aquele trabalho, eu percebi que eu queria ser jornalista. E aí, prestei vestibular, graças ao Enem também consegui me formar na universidade, uma universidade muito boa, de qualidade, e me tornei uma repórter, assim, eu costumo dizer que eu sou repórter dos becos e das ruas, das mulheres, e enfim, como resultado desse meu trabalho, de uns 15 anos como repórter, eu lancei em 2017 meu primeiro livro chamado Mulheres Extraordinárias pela editora Paulus. Então, agora você já chegou até aqui, né? Depois vamos perguntar agora como que é o sucesso desse livro, né? Agora nós estamos falando da Carla Maria, escritora. Ela já falou da parte de repórter, mas tem umas coisas que ela não contou ainda, que depois eu vou contar ela conta, ou você pode contar agora, vamos ver. Nesse caso, você faz as reportagens com essas senhoras, né, que são de uma vida muito sofrida. Sim. E como é que você divulga, então, essas histórias antes de escrever o livro? Você faz palestras sobre esse tipo de situação, você põe no blog, o que é que você faz ainda também como iniciativa sua? Então, a partir das reportagens surgiram muito do meu convívio e contato com essas mulheres, porque eu já venho também da periferia, eu nasci na freguesia do Ó, né, que é a periferia de São Paulo, mas também a partir dos veículos de comunicação que eu trabalhei. Eu trabalhei em jornal O São Paulo, na Folha Metropolitana, revista Missões, revista Família Cristã, em outros lugares. E nesses meios de comunicação eu sempre me esforcei para incluir essas mulheres, porque eu acredito que os homens por muitos anos já foram pautados, e precisam alguns ainda, mas as mulheres precisam de mais espaço. Então, o que eu faço? Eu vou até a casa dessas mulheres, até a casa, o ambiente, o trabalho, enfim. Eu tenho a oportunidade e a confiança de elas me contarem as suas histórias. Eu tenho, o meu trabalho é de escuta, né? Eu escuto com bastante atenção, com carinho mesmo,
porque afinal aquela pessoa abre espaço da vida dela e confia na repórter. Então eu entro conto a história delas através das minhas reportagens, e as palestras elas surgiram depois, a partir do momento que eu comecei a divulgar o livro Mulheres Extraordinárias, que eu comecei a lançar em 2017, eu comecei a ser chamada para lançar, para falar dessas mulheres. Casos, por exemplo, de mulheres que foram traficadas do Brasil para Roma, pensando que iam estudar e chegando lá passaram a ser exploradas sexualmente. Casos de mulheres que sofrem inúmeras situações de violência doméstica dentro das suas casas, igrejas, enfim, vários ambientes. Foram inúmeras as histórias de mulheres indígenas, mulheres negras que sofrem um preconceito muito grande e que no mercado de trabalho recebem muito menos do que nós, mulheres brancas. Então, esse meu trabalho com as mulheres me propiciou, e eu quero propiciar para os meus leitores e leitoras que eles tenham contato com a realidade da mulher brasileira, que é muito diferente e que às vezes nós que não vivemos nesses territórios, nesses locais, não temos contato, né? Então, essas minhas palestras, essas viagens que eu faço de lançamento, tem sido uma experiência muito interessante também de ter o retorno, porque quando eu falo, outras mulheres se identificam com essas histórias e elas devolvem mais histórias também. Então tem sido um processo muito rico, e foi a partir desse livro, Mulheres Extraordinárias, que eu também cheguei num livro específico, que a gente pode falar daqui a pouco. Só mais um pouquinho. Você teve um prêmio por esse de Mulheres Extraordinárias? Sim. Você quer falar também sobre esse? Depois nós passamos para o outro, tá bom? Eu moro em Guarulhos, né, a cidade que eu vivo hoje, atualmente. Em 2017 eu recebi um prêmio Guarulhos de Literatura como escritora revelação, com esse trabalho que eu fiz. Então eu fiquei muito feliz, porque significa que o caminho literário está sendo aberto também, né? Uhum. Depois, aí sim, agora nós vamos falar da obra atual, tá? Que você inclusive vai viajar agora, vai para uma cidade lançar. Isso. Vamos contar para ficar todo mundo, oh, que lindo, vai lá. Tá. Então, em agosto de 2019, eu fui convidada pela Paulus Editora para escrever um livro-reportagem sobre uma das mulheres extraordinárias que eu escrevi no livro em 2017. A Santa Dulce, agora reconhecida pela Igreja Católica como uma santa. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que conviveram com a Irmã Dulce, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho que ela realizou e que ela realiza agora, não ela, mas a sobrinha dela, que é a superintendente das obras sociais, e tive muito acesso a documentos históricos mesmo do processo de beatificação e canonização dela. Então, através dessa pesquisa, dessa apuração, eu estou viajando agora nesse momento para lançar o livro Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres a sua vida. Esse é o meu segundo livro lançado, mas é o terceiro escrito. Então tem sido momentos muito, muito interessantes também de compartilhar com as pessoas o quão impressionante foi Irmã Dulce, essa mulher que a partir da década de 30, final da década de 30, 40, começou a fazer um bem muito grande à Cidade Baixa, ali em Salvador, na Bahia, e propiciou para milhares de pessoas atendimento integral de saúde, educação, e continua propiciando atendimento gratuito. Então, esse meu livro, ele é também lançado pela editora Paulus, ele está disponível para vocês conhecerem, e eu indico que, inclusive, as autoridades públicas, as nossas autoridades, possam ler a Irmã Dulce e, quem sabe, se inspirar e servir como ela serviu. Irmã Dulce tinha noção do exemplo que ela dava, exemplo moral, e ela constrangia os políticos da época não pelo que ela falava, mas sim pelo que ela fazia, porque ela ajudava as pessoas mais pobres da maneira que ela podia, e assim os políticos se sentiam constrangidos. Então eu acho que a gente pode aprender muito bem com a Irmã Dulce como ser um bom cidadão, um bom cristão, ou se você que está me assistindo não é cristão, não é cristã, não tem problema. O importante é a gente ser bom ser humano. Então, eu acho que esse meu livro tem sido o lançamento desse livro tem sido muito especial, porque quando eu falo da vida da Irmã Dulce, eu escuto também relatos de milagres que pessoas receberam pela intercessão dela,
e tem sido momentos de muita alegria. Então, convido vocês a lerem. Você já lançou aqui em São Paulo e qual outros lugares e para onde está indo? Está dizendo que está indo, mas não falou. É verdade. Eu lancei o livro em São Paulo, Guarulhos, Belo Horizonte e Salvador. Estou indo agora para Fortaleza e semana que vem para Porto Alegre. A ideia é fazer com que esse livro... A ideia é fazer com que a história da Irmã Dulce, que agora é santa, ela chegue para além das fronteiras baianas, né? Que o povo baiano já reconhecia como santa muito antes da Igreja Católica a reverenciar como tal. Então a ideia, como jornalista, é fazer com que essa história seja compartilhada cada vez mais, porque quando a gente conhece a história da nossa cultura, quando a gente conhece a história do nosso povo, a nossa história, a gente enriquece culturalmente também, e quem conhece a própria história sabe para onde quer ir. Enfim, eu acho que faz parte da cultura do país também valorizar aqueles que são seus. Então esse é meu trabalho também. Bom, e aí vamos voltar para o blog, que você não falou ainda, depois do seu trabalho de assessoria de comunicação. Tá, então, desde que eu estava na faculdade, como um dos exercícios da faculdade em 2000 e... muitos anos atrás, eu lancei o KMS, o Cá Entre Nós, é o meu blog, e ali naquele meu blog, KMS Pagou, você joga no Google, você encontra. Quando você acessa o meu blog, você pode encontrar um pouco daquilo de quem eu sou e também um pouco das reportagens que eu fiz ao longo desses anos. Algumas estão no livro e outras não. Então tem sido um trabalho de formiguinha também, desde que eu era estudante, mas tem alcançado algumas pessoas. A plataforma a internet hoje em dia é uma plataforma muito interessante para a gente democratizar ainda cada vez mais a comunicação, e eu garanto que ali não existe fake news, porque essa também tem que ser uma luta nossa de quem é profissional, não no sentido profissional do registro, embora eu defenda o registro profissional, mas é de quem a gente tem que ter a garantia de que aquilo que a gente lê, aquilo que a gente assiste é verídico. Então no meu blog, Cá Entre Nós com K, que é uma referência ao meu nome, vocês podem encontrar matérias com conteúdos verdadeiros e conhecer um pouco mais do meu trabalho, que não é de hoje. Eu tenho 35 anos, mas como eu disse, desde os 18 eu produzo conteúdo noticioso com a ideia de compartilhar conhecimento, histórias, e é isso. Agora vamos falar da assessoria de comunicação. Você tem É uma microempresa? Como que é? Não entendi bem ainda. Não, eu sou eu sou coordenadora de comunicação da Rede Jubileu Sul Brasil, que faz parte da Rede Jubileu Sul Américas, que é uma entidade sem fins lucrativos, uma OCIP, que discute a dívida pública no país. A gente entende que o grande problema estrutural dos países da América Latina e Caribe é o endividamento público. Então a gente questiona por que um Estado prioriza pagamento de juros de dívida pública, que a gente não reconhece a legitimidade, em detrimento de investir dinheiro na educação, na saúde e na cultura. Então, o Jubileu Sul Brasil tem sido uma experiência muito enriquecedora também. Eu sou assessora de imprensa também, porque quando a gente faz a coordenação da comunicação, a gente trabalha com as várias possibilidades de comunicação, né? E também somos o nosso projeto agora de fortalecimento das entidades membros do Jubileu Sul Américas é patrocinado, financiado pela União Europeia. Então a gente tem um compromisso de cada vez mais fazer com que as histórias das mulheres, dos homens, dos povos tradicionais, da comunidade LGBTQI sejam cada vez mais compartilhadas, para que as pessoas saibam o que acontece nos territórios, o que acontece na vida. E esse é meu trabalho. Mais uma vez, na assessoria de imprensa, é escutar a realidade dessas pessoas e compartilhar através do site do Jubileu, que é jubileusul.org.br, nas nossas redes sociais também, e dar visibilidade para a questão da dívida pública, que é um tema pouquíssimo conhecido no Brasil. Então, esse é o meu trabalho de assessoria de imprensa no Jubileu Sul Brasil e Jubileu Sul Américas, que compreende os países da América Latina e Caribe. Por isso também tenho que falar um pouco de espanhol para fazer uma comunicação. Nossa. Bom, é muito legal tudo que a senhora falou e a gente aprendeu aqui, né, na sua juventude, quantas coisas que está fazendo, produzindo,
é um jornalismo jovem, atuante. Muitas pessoas talvez nem imaginam, não é? Pessoas assim que jornalismo é só aquelas mídias grandes, né? Aqueles noticiosos, como a senhora falou há pouco, enfim, é na televisão, é o que está na banca. Mas o mundo da comunicação social, ele também se subdivide em outras áreas, às vezes até um pouco, digamos, pequenas na proporção da produção de tiragem, milhagem, essas coisas, né? Mas veja, a senhora aí, para mim, no meu modo de pensar, abrangeu 3 ou 4 tipos de jornalismo, né? E que tal falar para as pessoas que não sabem esses segmentos que a senhora está trabalhando, não é mesmo? Então, eu acho que eu faço um jornalismo hoje que muitas vezes as pessoas falam assim, você tem que ir pra Globo. Eu falo, não, eu não quero ir pra Globo. O que eu quero é fazer um jornalismo independente e responsável com as pessoas, né? O jornalista, ele tem uma função social na sociedade, que é informar para que cada um dos cidadãos informados defendam uma sociedade democrática com seus direitos garantidos. Então, eu acredito que o jornalismo que eu faço, e que muita gente boa está fazendo aí no jornalismo independente, ele tem a ver com o jornalismo literário, porque essa é a forma com que eu gosto de contar histórias, da maneira que eu possa falar com você, falar através das palavras nos meus livros com você, e que você se sinta também dentro da situação que eu estou apurando. É um jornalismo de denúncia de direitos humanos, porque eu acredito que uma sociedade democrática ela tem que preservar os direitos humanos. E é também um jornalismo sociopolítico, porque quando eu participo quando eu acompanho uma realidade tão dura e difícil no nosso país, a gente está falando de política, a gente está falando de realidade social, né? Então esse é um pouco o meu trabalho. Eu queria compartilhar com vocês, às vezes tem uma ideia de glamour do jornalismo. Esse jornalismo independente é um jornalismo que ele está muito ligado à realidade das pessoas. E a realidade no Brasil, ela tem cada vez mais mostrado que existe uma desigualdade social muito grande. O Brasil é o 6º país mais desigual do mundo. Então, o jornalista que tem essa escolha, ele tem que estar nessas realidades. Eu tenho um livro pronto que está para ser lançado o ano que vem. Eu recebi a foto da capa dele, que se chama O Peso do Jumbo. Eu intitulei, né? O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e fora do cárcere. A ideia do meu trabalho que eu fiz visitando os presídios, entrevistando as pessoas presas, entrevistando juízes, entrevistando familiares de presos, entrevistando policiais, é mostrar que essa desigualdade gera uma sociedade paralela, que é o sistema carcerário. A gente tem hoje o crime, as facções criminosas estão tão organizadas quanto o Estado, estão cada vez mais sendo alimentadas por um sistema que prende as pessoas e oferece matéria-prima, mão de obra para essas pessoas. Eu estou dizendo isso não para assustar o nosso telespectador, o nosso ouvinte, mas é só para dizer que essa é uma realidade do Brasil e o jornalista, ele tem essa responsabilidade de apontar essa realidade e quem sabe, quiçá um dia, a gente possa modificar. Porque quem hoje em dia anda na rua e se sente seguro? Poucas de nós, né? Nós mulheres temos medo às vezes de andar na rua sozinhas. E por quê? Existem respostas que não são fáceis de dar e as soluções também não são fáceis. Eu acredito que não é, por exemplo, armando as pessoas que a gente vai solucionar o problema da segurança pública. Então, nesse meu livro, eu trago elementos. Eu não defendo bandido, eu não defendo policial, eu trago a realidade, que é o que o jornalista tem que fazer. E espero, com o meu trabalho, poder compartilhar um pouco dessa realidade com vocês também. Agora, vamos supor assim que um grupo antigo, né, vamos pegar na área de beleza mesmo, que tem aí sua história de ter iniciado, às vezes, um processo até de empregos, né, que na época não existia. Enfim, inovar técnicas, trazer treinamentos, enfim, hoje está quase que um império, vamos dizer assim, né? Então, supondo, quero ver até onde você vai, hein? Olha, provinha, aí te chamasse assim, olha, eu quero que você faça um documento histórico, uma reportagem, digamos assim, tá? Com um livro onde conta todas as minhas trajetórias até chegar a este ponto aqui, que hoje eu sou uma indústria de beleza, tá? O processo meu hoje é industrial. Comecei
com as Daniase. Ele fazia uma rendinha assim, fazia touca, né? A mulher fazia, ele saía e vendia. Quer dizer, então chegaram àquele ápice todo assim, né? Isso é uma indústria. Mas dentro do mercado de beleza que nós trabalhamos, tem desde o pessoal do salão de beleza, esteticista, tá? Mas você vai ter pessoas que vão estar trabalhando com o campo da arte plástica, você vai ter na área da decoração, né? Você vai ter uma imensidão de tudo que trabalha em torno da beleza, que deixa mais bonito algo, alguma coisa, ambiente, pessoa, roupa, estilo. Você acha que você consegue fazer essas histórias contando aí com o teu conhecimento jornalístico? Eu acho que a grande alegria da minha vida é ser repórter, é poder conhecer as pessoas e contar a história das pessoas. E eu acho que é muito bonito quando você vai, por exemplo, num salão e você entra e você tem aquela expectativa de sair bonita. E as pessoas, os profissionais que estão lá, eles... Imagina, eu acho que a cadeira de uma manicure ou de um cabeleireiro deve ser como terapia, né? Então, com certeza, se você que tá me assistindo e é um profissional da beleza, certamente a sua vida daria um livro, porque todos nós, no nosso cotidiano, temos histórias incríveis. Então seria um desafio muito interessante e muito bem querido à minha vida poder escrever histórias de profissionais da beleza que trazem a beleza pra gente, pra nossa autoestima. Seria um desafio bom de ser realizado. E a beleza nos faz ficar mais saudável também, Sempre. né? Então, olha, quem que é doente vai ficar bonito, né? Então, todo mundo quer ficar muito saudável, né? Ficar bem bonito, bem alegre e feliz. Bom, essa nossa entrevista aqui é para mostrar para vocês o que é esse jornalismo jovem, essas mulheres desafiadoras aos sistemas tradicionais de comunicação e mostrar também, assim, a importância, não é? Do que é o engajamento sociopolítico. Às vezes as pessoas escutam essa palavra, não entendem coisa nenhuma, né, e ficam criticando, enfim, mas acabamos de verificar com toda a simplicidade, mas com toda a formação profissional, né, a Carla Maria está dando uma aula de juventude, uma aula de técnicas novas, né, se mostrando que aos 35 anos... outra coisa legal, né? É uma jovem que começa a trabalhar cedo, pegou as mínimas oportunidades e foi transformando isso, né? E temos tantas pessoas com tantas dificuldades de trabalho, emprego, né? Às vezes uma ONG poderia dar essa chance e tá aí esse espetáculo, né? De ver quanto que você desenvolveu nesses 18 anos praticamente, né? 18 anos e ela tá novinha aqui, da gente há 35 anos, né? Comemorando jubileus e ganhando prêmios, né? Então, um grande exemplo, uma bela vida, tá? Está realmente até mesmo embelezando o jornalismo com o seu trabalho. Tá? Eu sou muito grata por essa oportunidade de te entrevistar, vou deixar suas despedidas aí, tá bom? Tá. E desejar votos felizes, né, no lançamento do livro, aonde você vai. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, falar da minha paixão pelo jornalismo e é isso, é muito bom também ter meios de comunicação na plataforma digital, nas mais diversas, que tem uma história de compromisso com a comunicação e por isso com a sociedade, né? É um privilégio para mim estar aqui com vocês, compartilhando desse momento muito, muito bonito, muito feliz da minha vida também, mas é isso, a gente é o que é porque muitas pessoas já abriram portas, né? E eu tenho certeza que vocês aqui abriram muitas portas das mulheres na comunicação e vão continuar aí dando espaço pra gente. Muito obrigada e até mais. Então, gente querida, e daí? Que viram que espetáculo? Vocês não ficam felizes de ver uma jovem assim? Eu acho que é uma grande promessa para a humanidade, não é? Então nós temos que nos apoiar, né, divulgar bastante, nos comunicarmos uns com os outros, buscar essas oportunidades, né, novas de comunicação também. E deixo aqui meu grande abraço a todas e a todos, né? Vamos em frente, não vamos nos atemorizar por nada. 2020 está inteirinho para a gente fazer do melhor modo possível. Um grande beijo no coração, até a próxima edição de Embelezar.